Senhor, nós te agradecemos. O Senhor nos colocou ante a tua presença para que pudéssemos ser abençoados por ti, em ouvindo nós a tua palavra, te cantássemos e celebrássemos a ti com louvores e com a adoração que é expressada no teu evangelho. Ó Santo Deus, nós a ti te somos gratos por inúmeros benefícios que a nós o Senhor tem feito neste ano que se inicia, Senhor. Pedimos que continue conosco, nos mantenha ante a tua presença, apazigua, Senhor, a ira que o Senhor pode ter sobre nós, observando os méritos de Cristo. Ó Santo Senhor, a ti nós te somos gratos por todo o ano que se foi. Ó Deus Santo, louvamos a ti pelo ano de 2020, onde o Senhor nos deu naquele ano a oportunidade de expressarmos a todos os homens que éramos e somos os teus servos. Santo Senhor, agora neste iniciar de tempo, que o Senhor nos ajude, tenha paciência para conosco, nos dê da tua palavra, escute os louvores que a ti cantamos, receba o culto, ó Deus. Assim expressamos alegradamente serviço de culto ao Senhor. Assim expressamos diante de tua face todo o desejo de verdadeiramente te servir. Assim oramos agradecidos, para a glória do Rei, para a honra de Cristo. No nome de Cristo Jesus é que oramos, Senhor, assim oramos agradecidos. Amém. Irmãos, agora nesse instante nós teremos a ministração da palavra de Deus e esperamos que os irmãos a estas coisas, portanto, estejam atentos. Percebe, irmãos, há momentos da palavra do Senhor, dentro do próprio livro de Números, que a expressão pactual, ela aparece da seguinte maneira: falou o Senhor a Moisés, ou falou o Senhor a Arão, como por exemplo tem no capítulo número 18, e no capítulo, por exemplo, de número 17 diz assim: e falou o Senhor a Moisés. Já no 18 diz: o Senhor falou a Arão. Agora no 19, atente, em alguns momentos aparece essa expressão e ela passa a ser um tanto intrigante. O Senhor diz assim: e falou mais o Senhor a Moisés e a Arão. Aparecem os dois nomes, tanto do profeta Moisés como do sacerdote Arão. Primeiramente, eu gostaria apenas de lhe lembrar qual a função do profeta, qual a função do sacerdote. Atente, Moisés como profeta, ele é a representação de Deus para o povo, para o seu povo, não para o mundo, mas para o povo. E aqui povo, atente, tanto para Israel como, você quer entender, para a congregação, para a igreja. De outra sorte, o sacerdote Arão, ele também tem um significado, ele porta consigo um significado, né? Ele porta consigo um símbolo, um signo. Ele é a representação do povo diante de Deus. Então é um tanto que o oposto do que representa o profeta. No entanto, ambos, profetas e sacerdotes, como representação do povo e também representação de Deus, eles portam consigo algo que deve estar ligado ao seu caráter, algo que deve estar ligado à personalidade, algo que deve estar ligado à pessoa, tanto do profeta Moisés como do sacerdote Arão. Eles devem ser santos. Veja, Deus exige santidade, quer do profeta, quer do sacerdote. Veja, se o profeta é a representação de Deus, então o povo, ao olhar a Deus, diz assim como o profeta é santo, santo é o Senhor. Então o Senhor é santo. Mas atente também, assim como Deus
vê santidade no sacerdote, santidade deve haver no povo. O povo também deve ser santo. E veja, e não somente essa santidade deve ser testificada entre eles, entre as partes. A parte superior, Deus, a parte inferior, o povo. Mas todos aqueles que observam a Deus e o povo devem perceber que eles são santos. Obviamente, irmãos, você deve saber a qualidade do que se refere à palavra santo ou santidade. Entenda, uma expressão que vem do hebraico, que não somente é aquele que é separado para Deus, mas também é aquele que é apartado ou separado do pecado, do mundo. Então, Deus não é Deus do mundo, Deus é Deus do seu povo. Mas o povo não pertence ao mundo, o povo pertence ao Senhor. Entenda, daí você vai ver que não há nenhuma ligação entre Deus e as demais divindades que haviam até então na terra do Egito, e nem naquelas terras onde vive a comunidade, a congregação, o povo do Senhor, a igreja de Cristo. Perceba também que o povo não deveria ser semelhante às nações que habitavam a terra. Veja, o povo é povo de Deus, é um povo santo, mas por ser santo, o povo deve ser apartado do pecado. Não, veja, perceba, não deve ter nenhuma ligação com os povos da terra. É por isso, irmãos, que certa tradição do meio do povo de Deus, ela, portanto, ganha justiça. Não deve haver nenhuma ligação entre o povo do Senhor e aqueles que servem no mundo e para o mundo. Nós somos distintos. Nós não somos iguais. Uma vez que o Senhor não fez acepção de pessoas e nos salvou, nos deu da sua bendita graça, foi para justamente nos tornarmos distintos deles. Eis que o Novo Testamento traduz essas expressões dizendo o seguinte: não há comunhão entre luz, referindo-se ao povo do Senhor, povo do pacto, e nem as trevas, referindo-se aos demais. É por isso que, por exemplo, um cristão, ele não faz aliança com ímpio, nem comercial e nem amorosa. Um crente, ele não se relaciona com ímpio. Veja, não porque ele não queira, mas devido ao seu temor a Deus, devido ao seu temor ao Senhor, e devido à distinção, o símbolo que o Senhor deitou sobre nós. Nós somos um povo santo, nós não somos iguais a eles, nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor nos remiu a pureza em nossas vestes, a imundícia no trato deles. Então, veja, não há ligação, portanto, entre o povo de Deus e aqueles que estão no mundo, entre aqueles que congregam na congregação do Senhor e aqueles que congregam neste século, neste mundo, nesta terra. Perceba aqui as duas congregações, né? Essa que está das portas para lá e esta que está das portas para cá. Há duas congregações bem distintas. Aqui nós temos um pastor que é Cristo, que nos pastoreia com vara e cajado, a sua palavra. A menção aqui de vara e cajado ela é proposital, irmãos. É tanto para nos corrigir, vara, como para nos orientar, cajado, e nos sustentar e levantar. Mas há uma congregação lá fora, dos filhos das trevas.
uma congregação que tem um pastor que é impiedoso e que leva os seus pastoreados, os seus filhos, a viverem na conformidade do seu desejo. Nesta congregação, nós somos guardados pela palavra de Deus. Ela nos orienta e ela nos guia. Mas naquela congregação, eles andam conforme a inclinação e desejo do coração, e visto que estão mortos, escutam a podridão que exala de si. Vamos ver aqui no capítulo 19, irmãos, a grande distinção que há entre nós e eles, entre esses e aqueles. Como disse, observe que nós temos aqui no texto essa palavra distinta aqui, né? E que aparece algumas vezes. O Senhor tanto está falando ao sacerdote, como bem está falando ao profeta. O que eles vão comunicar aos filhos de Israel? Ora, eles vão comunicar aos filhos de Israel um novo mandamento. Observe que o verso 2 chama esse mandamento de estatuto. Veja, é algo que eles devem cumprir. Deus está lhes dando uma regra e eles devem cumprir. O estatuto reza sobre um assunto, e esse estatuto é para todo o povo, é mandamento para todo o povo, e portanto não somente para uma classe, mas para todos os filhos de Israel que se apresentam diante do Senhor. No entanto, o estatuto ele traz uma regra: o cumpridor será beneficiado, aquele que desfaz uma lei, que descumpre uma lei, portanto será penalizado. A penalidade parece ser uma penalidade extremamente dura, no entanto é uma penalidade extremamente reta, extremamente justa. Aquele que for descumpridor da lei será extirpado do meio do povo. Ora, essa regra sendo estatuto e estatuto perpétuo, não se engane você, que ela deixa do seu cumprimento aos nossos dias. Pelo contrário, ela é viva, inclusive em nossos dias. Fale perante o Senhor, cometa o pecado diante dele, ame o pecado e publique esse pecado no mundo, para você ver o que é que acontece com você diante da congregação do Senhor. Assim como aconteceu a estes homens no passado, eles foram extirpados porque não amaram e não temeram ao Senhor, antes andaram na dissolução da sua vida e do seu pecado. Veja, acontece com você o que aconteceu a estes, se você violar mandamento divino, se você violar mandamento de Deus. Então, deixe-me ver com você aqui como é que esse texto, ele didaticamente, ele se coloca diante de nós. Primeiramente, você deve observar a palavra pactual que aparece na introdução. Veja, já no verso 1 aí do capítulo 19, falou mais o Senhor. Essa expressão é uma expressão pactual que aparece em todo o livro de Números, aparece lá no livro de Levítico, e em dados momentos do livro de Êxodo você também observa essa expressão. Veja que a invocação aqui da palavra cai tanto sobre o profeta como o sacerdote, é a citação de Moisés e de Arão. Logo em seguida nós temos o mandamento, o estatuto do Senhor sendo promulgado ao povo. Você pode observar aí no verso de número 2. Logo depois de suceder o estatuto, Deus vai dizer claramente ao povo como isso deve ser cumprido. Veja, verso de número 3, com a expressão: e darei a Eleazar. Veja, a prática de santidade sendo vista entre os filhos de Israel. Verso de número 3, perceba, isso se dará até o verso de número 7. O Senhor ensinando ao seu povo como devem caminhar diante da santidade. Observe também que dentro da própria estrutura do texto, o Senhor estipula tempo para que essa prática seja feita. Observe a partir do verso de número 12, o Senhor dando tempo para que a prática entre os filhos de Israel possa, portanto, ser vista. A finalidade disso, irmãos, é que Deus não tem paciência nem complacência com o erro. Deus não tem paciência nem complacência com o pecado.
Veja, no verso 12 diz assim: ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo. Deus dava prazo para justamente fazer a bendita purificação do seu povo. Observe que a não observância da lei do Senhor poderia trazer uma consequência terrível para os filhos de Israel. E a consequência terrível é que aqueles que não se purificassem, observe o verso 17, poderiam ser achados na sua imundícia. A imundícia que é a contaminação com o pecado e não a absolvição e a purificação da parte do Senhor, com os elementos ou com os símbolos que ele estipulara para os filhos de Israel. E no verso 20, irmãos, nós temos, portanto, o dizer do Senhor e o repetir do Senhor sobre aquele que não se purificar. O Senhor diz assim: aquele que não se purifica, ou aquele que não atenta para o mandamento, a lei ou o estatuto, ele será extirpado. A palavra extirpar aqui no texto, ela poderá nos apresentar um duplo significado. O primeiro significado básico é que esse homem seria tirado do meio do povo do Senhor. E a segunda expressão é que ele não mais seria contado entre os filhos de Deus. Era como se fosse um filho morto. E a causa da sua morte é que ele amou o vil pecado, ao invés de amar o Senhor e a sua lei. Parece que a palavra nos dá a noção de onde se põe o coração do homem. E o coração do homem parece ter dois destinos claros. Ou ele ama a iniquidade, leia iniquidade como pecado. Ou ele ama a iniquidade, ou ele ama o favor de Deus. De acordo com o seu amor, nós sabemos qual é o seu destino. Veja, essa verdade contada aqui entre os filhos da congregação, ela em nada difere de nós hoje. Perceba, o seu coração aponta para você, para onde você quer ir, mas o seu coração também aponta a quem você ama. Aponta a quem você ama. E lembre-se, há dois caminhos distintos para essa expressão. Ela nos diz se nós amamos a Deus, ou ela também apontará se nós amamos a iniquidade, ou aponta para a morte. Vida e morte que são colocadas diante do povo da congregação, e o seu coração está apontando para uma delas. No fim aqui você vai descobrir uma coisa: se seu coração aponta para Deus, foi porque o Senhor lhe conquistou por meio da sua lei, por meio da sua palavra. Se seu coração estiver apontado para o pecado, veja, ali está a sua escolha, ali está o seu destino, ali está o seu fim. Para observar agora, irmãos, adentrar o texto, né? Capítulo número 19. Observem o que é que o Senhor diz ao povo. Então, este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel, então a todas as tribos, que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre o qual não tenha sido posto jugo. Ou seja, é uma novilha da qual nunca se trabalhou. Perceba, não é uma novilha do campo, é uma novilha nova. Então traga ela, apresente ao Senhor. Eis o motivo: dareis ao sacerdote, ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. Ou seja, haverá portanto derramamento de sangue. Observe aqui que de cara você já desperta
qual é o assunto tratado no texto? Deus quer tratar com o povo acerca de um pecado, ou acerca do pecado. E a novilha será degolada, aspergirá sangue, para que o pecado daquele povo, das tribos, dos filhos de Israel, sejam tirados. Verso 4. O método: o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então, está lá aspergindo. Parece, irmãos, que essa expressão aqui, 7 vezes, ela traz um significado antigo, dentro da própria lei. A lei do Senhor afirma que o Senhor possui 7 olhos, como também possui 7 espíritos. É como se o sacerdote com aquele ato estivesse dizendo assim: é o Senhor que está purificando vocês. Então, observem a contagem, 7. Há também um outro significado aqui, e esse significado é tão válido, é o significado da criação. Você observa que no espaço de 7 dias Deus trouxe à existência todas as coisas, sendo que no 7º dia houve, portanto, deleite, houve descanso. E o homem deveria se lembrar disso, porque no 6º dia o homem pecou contra o Senhor e não teve a oportunidade de entrar no descanso divino. Então, por 7 vezes o sacerdote faria isso, para dizer o seguinte: o Senhor lhe perdoa todos os dias, inclusive lhe perdoa para descanso. Percebam, irmãos, a criação, Gênesis 1, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia. No 6º dia você tem a criação do homem, e o detalhe dessa criação você tem lá no capítulo 2, quando Deus trouxe a existência à mulher. E já no capítulo 3, antes que eles entrassem no santo descanso do Senhor, o que é que eles fazem? Eles pecam contra Deus e são retirados do paraíso, né? Veja, eles não tiveram o gozo do 7º, eles não tiveram o gozo do descanso. Então o sacerdote vai aspergir 7 vezes para dizer assim: o Senhor lhe perdoa da sua transgressão. Porque quando pecamos, pecamos todos os dias, mas há uma 7ª aspersão, para que aqueles crentes saibam, o povo da congregação saiba, que eles estão sendo chamados à adoração. E porque estão sendo chamados à adoração, o Senhor está, portanto, os perdoando, para que eles possam se apresentar diante de Deus. Há uma incompatibilidade, perceba, há uma incompatibilidade entre pecado praticado e a presença do Senhor. É por isso que o perdão vem, para que estes possam se apresentar diante de Deus. Caso contrário, o seu serviço de culto não seria aceito. Verso 5: então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimará. Ou seja, tudo da novilha, portanto, se colocará fogo. O Senhor está, portanto, tornando os pecados do povo, o símbolo do pecado, em cinzas. O sacerdote tomará pau de cedro, isopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Por que ele faz isso? Por que ele pega o pau de cedro, o isopo e o carmesim? As cinzas negras sobem, e quando aquilo é lançado, em vez de haver uma queima escura, há uma queima plácida, uma queima embranquecida. Qual é o sinal que o Senhor está dando para o povo? Eu estou purificando a vós. É o que acontece conosco. Onde havia a mancha do pecado, portanto agora há o símbolo do perdão. Onde havia a figuração do erro, veja, agora a apresentação da graça. O Senhor está remindo o povo, para que esta sua congregação se apresente diante dele. Irmãos, se a gente fosse tratar aqui em linguagem poética, nós temos o povo que é a noiva, nós temos o Senhor que é
o senhor desta noiva, o esposo dessa noiva, o que é que ele está fazendo com essa noiva? Ele está dando qualidades e qualificando-a para que esta noiva se apresente limpa diante dele. Veja, o encontro é o matrimônio, e na caminhada para se encontrar com o noivo, por suas vestes, a noiva se suja, ela erra, ela peca, ela comete transgressão. O que é que esse Senhor está fazendo? Antes de se apresentar ante a sua face, Ele está purificando-a para que ela se apresente limpa, bela, perfeita diante dele. Portanto, é assim que Deus faz com o seu povo. Ele purifica, Ele limpa, para que o povo se apresente diante dele sem houver e sem estar acometido com a mácula, com a mancha do pecado. O Senhor nos tira pecado. A tônica do capítulo 19 é Deus dizendo assim: eu estou purificando a vós, a todo o povo, para que vocês se apresentem diante de mim. Ao purificar o povo, Ele coloca um símbolo, porque é o seu povo. Nós somos povo do Senhor, então nós portamos um símbolo com isso, de que pertencemos a Deus. Veja, no novo pacto, na nova aliança, essa que estamos, nós possuímos um símbolo que recebemos desde a infância, que pertencemos a Deus. Desde a infância você é levado a ser batizado. Há igrejas que erroneamente apresentam os infantes ao Senhor. Você não tem nenhum mandamento, você não tem uma lei sequer que diga que isso deva ser feito. A apresentação ali é para que aquele apresentado seja completamente do Senhor e da sua aliança. Então veja, a criança desde a infância é batizada, porque ela agora porta um símbolo juntamente com o seu povo, de que ela pertence a Deus, de que ela é propriedade exclusiva do Senhor, de que sua vida agora vai ser uma vida movida pelas ações, ou seja, pela palavra divina. Então nós temos um símbolo que portamos desde a nossa infância, onde que aqui alguns não foram tipicamente batizados na infância, mas já depois de adultos. Mesmo assim nós portamos esse símbolo, que é o batismo, de que pertencemos a Deus e de que fomos apartados do mundo, de que pertencemos a Deus e portanto fomos apartados do pecado. Você vai ver agora que o povo também portará um símbolo de que pertencem a Deus e de que foram apartados do erro e do pecado. Verso 7 diz: então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde, visto que tocou nos pecadores. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação aqui é expiação pelo pecado. Então, dizer, a água separada servirá para símbolo de remoção, expiação do pecado. E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, será imundo até a tarde. Será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia se não se purificar, não será limpo ao 7º dia. O que é que Deus fez agora com o povo? Ele colocou um símbolo para que este povo, ante os homens,
demonstrassem que estavam tipicamente purificados. O Senhor acabou de lavá-los. Perceba que essa simbologia aqui do Velho Testamento, ela aparece no Novo Testamento, nos dizendo que através do sangue e não mais da água, nós fomos purificados. Mas também a água, e aqui as águas batismais aspergidas sobre o povo, também é um símbolo de que o Senhor nos purificou e nos atrelou, nos ligou a Ele. Perceba que o livro de Números está nos ensinando, irmãos, tipicamente de uma obra que Cristo futuramente faria pelo seu povo, apontando que não mais agora o sacrifício de um novilho ou novilha seria dado pelo povo do Senhor, mas o sacrifício do seu próprio Filho. Então atente que há aqui um apontamento para um sacrifício de Cristo, um sacrifício redentivo. Observe, portanto, que não por meio do sacrifício de Cristo, mas como um símbolo do sacrifício de Cristo, o povo da antiga aliança recebeu a remissão dos seus pecados. Se alguém perguntasse a um crente: irmãos, como é que o povo do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, recebeu salvação? Foi por meio do cumprimento da lei, obediência aos estatutos e mandamentos de Deus, ou a prática de alguma boa obra? A resposta seria nenhum e nem outra. Os povos do Antigo Testamento, o povo do pacto, o povo da lei, recebeu salvação através do símbolo que tipificava o sacrifício de Cristo em favor do seu povo, que não somente lavava o povo, mas que o remia de seus pecados. A partir do verso 13, irmãos, você tem a consequência de o que ocorre quando alguém não tem o seu pecado perdoado. Veja, 7 vezes é aspergido, o tempo todo esse homem peca contra o Senhor. Cristo se refere a isso na sua palavra como aquilo que pode apartar o homem de Deus. Veja, conheçamos a natureza do pecado. Primeiramente, devemos saber que todos nós somos esses pecadores. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 3, verso 23. Perceba que a palavra do Senhor vai nos dizer que nenhum homem está isento do pecado, porque todos, da palavra original textual pantos, que significa todos do passado, todos do presente, todos do futuro, todo homem, todo gênero humano, que todos pecaram e destituídos ou apartados estão do ser de Deus. Observe a palavra glória de Deus. Glória não é atributo. Perceba, glória é a demonstração de quem verdadeiramente Deus é. Então, estão apartados do Deus Trino. É a consequência do pecado. Perceba que nenhum homem pode eximir-se dizendo assim: mas hoje eu não pequei, eu não tenho pecado. Veja só, irmãos, 1 João capítulo 2 nos ensina uma verdade ímpar acerca da nossa natureza. Olha só o que é que nos diz João. Olha ele apontando aqui para o ser da nossa natureza. Meus filhinhos, verso 1: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu estou dando mandamento para vocês, eu estou dando juízo, lei, palavra, para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está dizendo assim:
a tendência de vocês é que, se vocês se apartarem da palavra, vocês pecam contra o Senhor. Atente só, irmãos. E ainda no capítulo 5, ele nos chama de pecadores. E pecadores que atentam contra a lei e contra os mandamentos do Senhor. Verso 5, verso 1 ao verso de número 3. Aliás, verso 5, capítulo 5, verso 1 ao verso 3 de 1 João diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Perceba que ele agora está dirigindo os passos dos crentes a não pecarem contra o Senhor. Está ligada a nossa natureza pecarmos contra Deus. Agora, qual a consequência desse pecado? Que pecamos contra Deus. Voltemos lá para Romanos capítulo 6, verso 23. Cristo nos explica qual é a consequência desse pecado, qual é a consequência de não andarmos conforme os mandamentos do Senhor. Veja a consequência terrível. Atente só. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é morte. Consequência terrível do salário que sobrevém aqueles que atentam contra o Senhor e os seus mandamentos. O salário desse pecado é morte. O que ocorre quando você não ama a Deus como deve amar conforme o mandamento e o estatuto da sua palavra? Você vai ser levado consequentemente para a morte. Essas palavras neotestamentárias, elas vão ser ditas agora a partir do verso 13 do capítulo 19. O que acontece com um homem que peca contra Deus? Ele vai ser morto. Ele vai ser morto. Olha só. E olha como é que essa morte se dá. Números 19, 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela pessoa será extirpada. Porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, ou seja, ele não foi lavado. Imundo será nele ainda a sua imundícia. Imundo será. Está nele, ou seja, entranhado agora no seu corpo, na sua natureza, e ele será achado em pecado, nele estará a imundícia. Vamos traduzir a expressão: ele é pecador e ele cometeu o pecado, ele foi achado no pecado, e a sua expressão é de transgressor. Ele tocou no objeto, se tornou imundo, e nele se acha o que? Imundícia. Quando você quebra a lei de Deus, o que é que acontece com você? Você peca. E se você não encontra perdão, você se torna o que? Pecador. Pecado e pecador. Quebrou a lei, pecado. Não achou o perdão de Cristo, é um pecador. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Deus está ordenando para os filhos de Israel: não tenham contato com aquela coisa que o Senhor proíbe. Não tenham contato com o erro, não tenham contato com a morte. O homem nem deve tocar naquilo que está morto. Ou seja, não façam uma atividade que não é sua.
Isso aqui é propriedade exclusiva do sacerdote. Também todo vaso aberto sobre o qual não estiver pano atado será imundo. Ou seja, não somente é imundo a vós, mas imundos são as vossas coisas. Percebam, estão peregrinando no deserto. Deus requer purificação de todas as coisas, inclusive dos objetos. Um vaso com sua boca aberta, que provavelmente estaria levando alguma coisa, algum azeite, alguma especiaria, não poderia ter contato com o quê? Com a terra, com o pó. Porque Deus diz assim: isso aqui é imundo. A terra é imunda, está literalmente infectada com pecado. Verso 16: todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto. Aí ele diz aqui: pela espada, pela batalha, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Deus está dizendo assim: se você tocar naquilo que está morto, ou tocar em seus ossos, você comete transgressão, e a sua transgressão perdurará durante 7 dias. O que faz com que esse homem seja agora limpo? É se o Senhor o lavar através das águas da separação, através das águas que servem para a expiação do pecado. Aí ele continua: para o imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará isopo e o molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis. Lembrem que ele tem aqui uma vasilha que poderia estar aberta, e o utensílio poderia ficar imundo. Eis o motivo de aspergir também sobre os móveis, e sobre as pessoas que lá estiverem, que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou alguém que foi morto, ou que faleceu, ou está numa sepultura. E o limpo, ao 3º e 7º dia, aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará. Lavará suas vestes, se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, um homem que for imundo, e ele não se purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada. Quando contaminou o santuário do Senhor, a água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo ele é. Veja, você termina aqui o texto, e o Senhor colocou aqui regras, leis, mandamentos, para que o homem não tocasse nada daquilo que o Senhor havia proibido. E se ele tocasse, ele cometia pecado, quebrava a lei, e ele estava imundo, e ele não poderia se apresentar diante da tenda da congregação, com o risco de contaminar o quê? Toda a congregação, toda a tenda da congregação, todo local de culto e de adoração a Deus. Alguém pecou, não se apresenta diante da tenda da congregação, porque não foi aspergido, não foi limpo, não recebeu perdão. Algum crente poderia perguntar: pastor, será que essa lei ela tá vigente hoje em nossos dias? Será que nós podemos ver isso hoje na igreja, de alguém que peca e deve ser apartado da congregação? Bora ouvir isso pelas palavras de Cristo. Bora ouvir essas mesmas coisas aqui pela regra de Cristo. Então acompanhe comigo o texto de Mateus capítulo 18, verso 15. Se alguém diz assim: a lei que Deus deu a Moisés é extremamente dura. Deus nem parece ser Deus. Parece que o Deus do antigo pacto é um Deus grosseiro, violento, duro, um Deus radical. Nada tem a ver com Cristo, que é um Deus manso, humilde de coração, amoroso, bondoso, que nos perdoa os pecados, independentemente daquilo que possamos fazer.
Então parece haver dois deuses, né? Um do antigo pacto, um do novo pacto. Bora ver se há mesmo. Mateus capítulo 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Eu vou lhe pedir aqui um favor. Mantenha a Bíblia entreaberta no capítulo 18 e no capítulo 19 de Números. E a gente vai fazer a comparação de texto. Veja, no verso 15, deixa eu ler novamente. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Fique com a Bíblia entreaberta aí no capítulo 19 do livro de Números. Verso 18 do capítulo 19 do livro de Números diz assim: e um homem limpo, observa aqui que não é o sacerdote, é um homem do povo, um homem limpo, tomará isopo, molhará naquela água, aspergirá sobre aquela tenda e sobre todos os móveis e sobre as pessoas que ali estiverem, sobre os transgressores, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou alguém que foi morto, o pecador, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro dia e sétimo dia aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará e lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. O que é que o texto aqui está dizendo? Um homem limpo pode purificar a tenda do homem pecador. Ele vai até lá com isopo em mãos, molha e asperge sobre o povo, e aquela tenda é purificada. Verso 15 aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o. Um homem limpo, um crente, repreende o transgressor. E o que é que acontece? Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Levítico diz: e o homem imundo será limpo. Continuando aqui no verso 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, o que é que acontece? Considera-o como um gentil publicano. Isso aqui é a palavra de Cristo. Cristo está dizendo assim: se o transgressor continuar no pecado, apresenta a duas ou três testemunhas. Eu já preguei aqui na igreja dizendo que essas testemunhas aqui se referem literalmente a pessoas idôneas, ao ancião, que é o símbolo do presbítero. Alguém que é idôneo vai lá e repreende o transgressor juntamente com outrem, na tentativa de fazer com que aquele transgressor abandone o seu pecado e portanto receba perdão divino. O transgressor olha então para aqueles homens idôneos e diz: mas eu não quero, portanto, receber a graça do perdão. E por não receber a graça do perdão, perceba, por não receber a graça do perdão, ele vai ser levado à igreja. E por não ouvir a igreja, Cristo diz, ele vai ser considerado o quê? Como um dos nossos irmãos? Não. Como o quê? Gentil e publicano. Gentil e publicano. Cristo diz, ele está sendo cortado do meio da congregação. Olha o que é que acontece aqui no capítulo 19 do livro de Números, verso 20. Porém o homem que for imundo e não purificar tal alma no meio da congregação será extirpada. Mesma coisa. Porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água de separação sobre ele não foi aspergida, ele é o quê? Imundo é. O antigo pacto chama o transgressor de imundo. A nova aliança chama ele de quê? Gentil e publicano. Pensou alguém ser chamado por Deus de filho
e depois encontrar-se na condição de gentil e publicano, ao desnível, sem antes estar próximo a Deus, sendo achado como filho de Deus, por você ser achado como gentil e publicano, por causa da contaminação do pecado, pela qual não abandonou. Imundo é. Volto lá para Números 19, versos finais 21 e 22. O texto diz: isto lhe será por estatuto para sempre, perpétuo. Então, essas regras que estou dando a vocês, elas não duram uma semana, nem um mês, nem um ano, nem enquanto durar a peregrinação de você. É estatuto para sempre. E o que aspergir a água da separação lavará as suas vestes, e que tocar a água da separação será imundo até a tarde. Veja, o texto diz agora: aquele que foi purificar se tornou imundo, e tudo que tocar o imundo também será imundo. A pessoa que tocar o imundo será imunda até a tarde. Veja o limítrofe de tempo. Aquele que foi purificar o que estava imundo, purificou o imundo e se tornou imundo, e a sua imundícia durou até a tarde. Estão conseguindo lembrar de alguém que foi purificar o imundo ou os imundos e se tornou imundo, purificando os imundos, e ficou imundo até a tarde? Conseguindo lembrar de um personagem que fez isso? Deixa eu lembrar para vocês quem foi. Cristo, o ser limpo, foi nos purificar das nossas imundícias, e Ele tomou sobre si os nossos pecados, e foi considerado o quê? Imundo, em transgressor, e ficou na cruz até quando? Até a tarde, quando foi tirado, levado ao sepulcro e sepultado. O credo apostólico: morreu e foi sepultado sob Pôncio Pilatos. O credo também nos ensina, né? E ressurgiu ao terceiro dia. Ficou imundo em nós. A lei se cumprindo plenamente na pessoa do ser limpo, Cristo, daquele com seu sangue purificou-nos dos nossos pecados. Interessante é que Lucas toma esse texto do capítulo 19 do livro de Números, faz uma narrativa precisa dentro do seu evangelho. Ela é uma narrativa bem precisa. Cristo, tomando os pecados, levou sobre a cruz a morte que nós deveríamos morrer, e triunfou em nosso lugar para nos livrar e nos limpar de toda e qualquer iniquidade. A lei se cumprindo plenamente em Cristo. Então não pense você que é a lei do capítulo 19 do livro de Números, ela está longe da congregação do Senhor, mas ela está bem próxima de nós. Duas lições nós aprendemos aqui. Primeira lição, irmãos, é que Deus não é paciente nem tolera pecado. Ele estipulou tempo para que o pecado fosse tirado do meio do povo e o povo fosse perdoado. Você lê no texto aqui de forma muito clara que o Senhor estipulou um prazo de até 7 dias para que esse homem fosse limpo. Segundo, observe que o pecado ele é tão pegajoso. Não era essa palavra que eu queria usar, mas foi a palavra que está me vindo à mente. Aliás, o pecado é tão contagioso, chegou a palavra, mas ele é tão contagioso que aquele homem que é limpo, em fazer o favor de limpar o iníquo, o transgressor, ele traz para si a iniquidade daquele a quem ele limpou.
e a vileza se tornou imundo, portanto, a sua imundícia permanece com ele até o final da tarde, ou seja, até durante a tarde você não se aproxima da tenda da congregação. Interessante que o autor de Hebreus diz assim: Cristo tomou sobre si os nossos pecados, é por isso que ele morre fora da cidade. Lembra que o autor de Hebreus diz isso, capítulo 12? É por isso que ele vai padecer fora da cidade, para que ele fosse limpar os nossos pecados. Assim como o homem imundo, ele era limpo fora da tenda da congregação, Cristo, por causa dos nossos pecados, padece fora da cidade, levado ao Gólgota, irmãos. Ele morre por nós em um outro local, não dentro da cidade, dentro de Jerusalém, onde faria expiação pelos nossos pecados. As exigências de Deus para que nos tornássemos limpos. Deus não tolera pecado. É a primeira lição que nós aprendemos. Mas a segunda lição, ela é extremamente graciosa. É que se nós pecamos contra Deus, o Senhor vai nos limpar. Lembram o que disse João? 1 João 2,1: filhinhos, não pegueis mais se pecarem. Vocês têm alguém que vai limpá-los. Cristo limpou os nossos pecados. Agora veja, nessa bendita bênção há uma exigência. Deus agora recobra de nós santidade. Nós somos limpos não por qualquer água, mas pelo sangue de Cristo, que nos remiu do pecado. E veja o paralelo e dualidade que existe nisso. Você quer limpar alguma coisa na sua casa, então você joga água limpa, para que aquela coisa suja, ela se torne limpa. Então a sua água deve estar extremamente purificada. Você não vai lavar a sua louça com a água do esgoto. Você não vai fazer isso, você não é louco. Vai pegar toda a sua louça que já está suja, vai levar na água do esgoto. Não vai fazer isso. Se você fizer isso, mais contaminada a louça vai ficar. Você vai limpar em água límpida, em água corrente. Então liga lá a torneira e você vai colocar ali prato, copo, talher e vai limpar tudo. Panela, tudo. Veja o contraste. O que nos lava é um sangue carmesim. Sangue carmesim, né? Sangue vivo, sangue vermelho. E qual é a consequência disso? Nós nos tornamos branco como a neve. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E a gente fica branco como a neve. Não há uma mácula sequer. Atente só, irmãos, no livro de Apocalipse, as vestes do povo são vestes brancas. João, quando vê a multidão lá em Apocalipse 7, ele diz assim: as suas vestes são brancas como a lã branca, são brancas como a neve, são pálidas, porque o sangue de Cristo nos limpou. Então, no novo pacto, você foi tão limpo como limpo é aquele que foi lavado com isopo. No novo pacto, o isopo que nos limpou é o sangue gracioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E qual é a consequência disso? Deus exige de nós santidade. Então atente bem para a sua vida e sua maneira de viver. Deus exige de você santidade. Deus recobra de você que você esteja tanto apartado do mundo como apartado do pecado. Você não deve ter nem ligação com o mundo e nem ligação com o pecado. O Senhor nos abençoe, irmãos. Sua bendita palavra possa ficar cravada em nossos corações. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração de gratidão. Vamos receber bênção divina. E doxologicamente vamos cantar o cântico de número 33 do nosso inário. Senhor soberano, nós te agradecemos e expressamos louvor ao teu nome santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e graciosamente nos coloca ante a tua face, visto que nós somos transgressores, pecamos contra ti
e carecemos do Teu perdão, do sangue remidor de Cristo Jesus, o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos graciosamente do Teu Evangelho. Santo Senhor, nos abençoa com Tua bênção divina, para que em Tua presença, diante dos homens, nós possamos andar retamente e os homens possam ver em nós o perfeito sacrifício que por nós Cristo fez. Deus bendito, abençoa o Teu povo, guarda e livra do mal, e que neste santo dia nós possamos descansar em Tua presença, não somente o corpo, mas também a alma. E para isso, Senhor, neste santo dia, continua nos dando a Tua palavra. Por Cristo oramos, e oramos agradecidos por grande e tremendo benefício que a nosso Senhor tem feito. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.